sou Cris Amarante, arqueóloga, e hoje estou entrevistando Beatriz Bandeira, arqueóloga subaquática, pesquisa o Galeão Sacramento. Nós estamos aqui no Museu do Farol, na Barra, em Salvador, justamente na sala onde ficam expostas as peças do Galeão Sacramento. E nessa primeira parte da entrevista, a Beatriz vai falar sobre a experiência dela como profissional, como a Bia chegou até a arqueologia subaquática. E nas pesquisas dela de hoje em dia, e como ela está aqui até hoje pesquisando e doutoranda na Universidade Federal de Sergipe. Nos acompanha aí. E a Beatriz estuda, então, o Galeão há mais de 10 anos. E é uma pesquisa de longa duração, que é bem interessante. São poucas as pessoas, né, que conseguem levar uma pesquisa por tantos anos. Por isso que eu sempre te falo, continua, Beatriz. E aí, como ele surgiu na sua vida? Tá, então eu estava no Rio procurando um tema que fosse direcionado à faiança portuguesa, porque Tânia sugeriu que eu estudasse faiança portuguesa. Meu tema de mestrado ia ser faiança portuguesa. Eu cheguei para ela falando das faianças finas em inglês. Não é porque eu adoro, porque eu gosto, porque os seus textos, não sei o quê, porque eu estudei isso lá em Curitiba. Não, eu quero faiança portuguesa. Não, tá. Aí ela pegou e me deu um roteiro de lugares que eu tinha que visitar no Rio, onde eu pudesse ter um contato com a faiança para poder estudar as faianças do Paço Imperial, do Paço Imperial da Praça 15 de Novembro, a coleção que se encontra sob a guarda do Museu Nacional. Que foi o teu trabalho de mestrado. Foi o meu trabalho de mestrado. E aí, né, num dos lugares que eu tinha que visitar, ela falou para eu ir pro Museu Náutico, o Espaço Cultural da Marinha, que agora, eu acho que é um outro nome. Ali na Praça 15, mas é um outro nome agora. Mas pra mim, na minha cabeça, é o Espaço Cultural da Marinha. E aí, ali, entrasse em contato com o arqueólogo da Marinha para ter acesso ao acervo e ter contato com as faianças portuguesas do acervo que eles têm, que fica na Ilha Fiscal. Aí você entrou em contato com o almirante. Com o almirante para ter permissão a coleção que eles têm no acervo. E então o almirante sugeriu que eu fizesse um estudo sobre a coleção de faiança portuguesa do Galeão Sacramento. Sugeriu até que meu tema de mestrado fosse o Galeão Sacramento. Inclusive até me mandou fazer as disciplinas de arqueologia marítima que Gilson Rambelli dava na Unicamp. E isso em 2006. E eu ia toda sexta-feira assistir as aulas do Rio para Campinas. De Rio para Campinas, com as passagens pagas pela Marinha, para eu estudar as faianças do Galeão Sacramento. Mas mês vai, mês vem, e eu entro em contato com outros contatos. Enfim, foi meio nebuloso. Mas você chegou a fazer o levantamento. Eu até lembro que na época você me explicou que quando foram retiradas as peças na década de 70, tiraram do Sacramento e do Galeão Trek. Foi. E que nem sempre dá pra saber o que é de um e o que é de outro. Sim. Eu lembro que na época você falava que estava um pouco preocupada com isso. Sim, porque nos registros, que inclusive eu tô voltando lá essa semana lá na Marinha para saber se são esses documentos, tem relatos, registros de peças resgatadas no mesmo dia, que vem do Sacramento do Trek. Mas hoje em dia, com o meu olhar mais apurado, eu vou bater o olho e vou saber o que é Sacramento do Trek. Agora, eu já vi pesquisadores montando catálogos do Galeão Trek. Quer dizer, na verdade não é um Galeão Trek, não se sabe se é um galeão, uma fragata. Ele é meio que uma incógnita, esse naufrágio Trek. E a pessoa fez o catálogo das peças e tá cheio de peças do Galeão Sacramento no catálogo. Meu querido, acho que tem já que você comentou de problemas, assim, na verdade a sua pesquisa tem a ver com problemas, digamos.
É interessante a gente estar aqui hoje na sala, né, onde estão expostas as peças do Galeão Sacramento, no Museu do Farol, aqui na Barra, em Salvador. É um momento único esse, né, Bia? E um momento tão único que acabou a luz. E uma das coisas que acontece é que a pesquisa que foi desenvolvida nesses dois naufrágios, na década de 1970, existiu um arqueólogo responsável, mas na verdade ele não mergulhou, né? Ele coletou as informações do dado e mergulhadores fizeram a pesquisa, coisa que hoje, com as legislações novas que a gente tem, com a Convenção da Unesco, a partir de 2000 não é algo recomendável. Desde a década de 60 se desenvolve a arqueologia subaquática no mundo, mas assim, digamos que em 2000 se regulamentou, né? A forma como e atualmente tem tido campanhas da própria Marinha em expor e mostrar que caça souvenir, mexer no sítio é crime. Depredar o sítio. Isso é crime. E também hoje em dia a Marinha e o IFAM estão atuando juntos. Não é todo projeto que vem para o IFAM, eles são analisados pelos dois, tanto IFAM e Marinha, para ver qual é o cunho científico que tem esse projeto. E hoje como a parte... a parte burocrática. Não a parte burocrática, mas a de atenção. A atenção está mais... A atenção rígida, dos dois órgãos, da Marinha e do IFAM, é mais cuidadosa. Muito cuidadosa, exato. Não é qualquer projeto que entra, não é qualquer pessoa que vai fazer pesquisa no leito submerso e dizer que achou um sítio. Porque tem muito disso, de brincar de arqueólogo subaquático, mergulhadores aí e não fazem nada, não tem nada do científico. Aí, no caso, assim, essa pesquisa da década de 70, ela teve alguns levantamentos que, aliás, você usa no seu doutorado, que é em arqueologia subaquática, a Bia orientada do Gilson Rambelli, na Universidade Federal de Sergipe. E o que isso te deu, assim, de documentação já, e o que você vem desenvolvendo em cima disso? Então, a minha ideia eu estou fazendo um reestudo, estou fazendo de todo o registro que foi feito da pesquisa da década de 70 e tudo que foi tirado do Sacramento. Porque a ideia eu estou estudando o galeão mesmo. A minha proposta de estudo da minha tese é estudar o galeão. E eu estou estudando as peças, as funções das peças, de algumas determinadas peças, principalmente as que estão mais visíveis no sítio, que ainda jazem no sítio, e a partir da funcionalidade dessas peças, saber como era a interação espacial dessas peças com o galeão. E a partir dessa interação, que resposta eu posso ter a respeito do galeão? Sobre desde tamanho, a dimensão. Agora você explicou que os canhões, a posição onde eles estão, mostra o quê? Eles podem... a posição dos canhões nem sempre, porque a tipologia apresentada, a coleção, é uma coleção muito variada tipologicamente. Existem canhões muito antigos, existem canhões novos, e muitos de ferro, de bronze, de diferentes procedências, holandesas, inglesas, portuguesas, e essa variada tipologia, a princípio, a bibliografia procura afirmar que que está ligada à penumbra econômica que Portugal passava naqueles tempos, que era 1668, logo após a expulsão dos holandeses do Brasil e recém-independência conquistada da coroa de Castela, né, que foi em 1648, acho que é. E aí Portugal não tinha dinheiro, não tinha fundos e armou o galeão da forma como tinha, como podia, e esse galeão, que fazia parte da Companhia Geral do Comércio, veio como pôde para cá. Só que eu quero
transformar essa afirmação. Eu quero dizer que, na verdade, essa variada tipologia, elas exercem estão ligadas à funcionalidade do canhão em determinado espaço. Não necessariamente que um canhão de ferro ou que tenha menos valor, que ele foi adquirido porque Portugal estava, entre aspas, pobre. Mas ele tinha uma funcionalidade. Ele exercia uma função. O bacana dos canhões que foram encontrados no Sacramento é que, assim, muitas vezes nos sítios de naufrágio não se encontra todos os canhões. Muitas vezes os canhões são jogados no momento que está acontecendo o naufrágio, os canhões são jogados, ou aconteceu o naufrágio, o pessoal vai lá depois e resgata esses canhões. E dessa vez, desse naufrágio, estavam todos eles, quase todos. Quer dizer, eles chegam a uma estimativa completa, mas dá para ter uma estimativa completa desses canhões. E o bacana do Bill Martin é que ele fez um estudo da posição dos canhões ali na hora que foram coletados, e a partir das posições pode-se saber se é da primeira coberta, segunda coberta, se é na proa, na popa. E o registro do Ulisses também, ele deixa bem claro o mapa de registro que o Ulisses e a equipe de mergulhadores da Marinha fizeram, né? Foi uma equipe que montou aquele registro do mapa. Você tem uma ideia também de como o galeão caiu no fundo e virou com os canhões caindo, né, de um determinado lado. E nessa posição o Bill Martin conseguiu. Aí eu tô em fase de levantamento da altura e eu não sei ainda, você não sabe se é a localização. Agora sim, para finalizar sobre o galeão, é interessante que muitas pessoas até te falam, você me disse, mas vai pesquisar o que mais lá que já tiraram tudo. Explica para a arqueologia subaquática a importância de se estudar os navios, ainda que tenham tirado tudo, né? O que é esse tudo que as pessoas chamam e o que tem de tão importante lá para a arqueologia subaquática? Porque estudar sobre o galeão, você tem ideia, estudar um galeão não é simplesmente a madeira, o casco da madeira em si. Cara, para aquele galeão estar ali, imagine que foi usado toda uma força de trabalho de vários especialistas da época, desde carpinteiros até pessoas que eram especialistas em equipar o navio da época. São as pessoas que estão envolvidas que equiparam esse material, eu acho, e que de uma certa maneira fez o que é a embarcação, ser o que é a embarcação em si. E não são os objetos que são retirados ali que tem um valor monetário, é o transporte transoceânico que a nau permite, né, transportar esses objetos, e ele para mim, ele é o protagonista da época, né? E ele vai ser o protagonista, vai ser o responsável em transportar não só os objetos em si, mas as culturas de um país para o outro. Então, tem muita coisa para se falar do Sacramento, de uma embarcação. É esse transporte que eu acho que o pessoal do terrestre ele não está muito ligado ainda. E eu gostaria, meu objetivo da minha tese era de transformar essa ideia, que o ambiente submerso, ele é um ambiente, é uma extensão da terrestre. O barco está transportando culturas. É ele que está sendo o difusor de cultura, o responsável pelo difusor de culturas. Num período em que não existia avião, por exemplo, em que o único transporte era o navio. Espero que você tenha gostado desse vídeo com a Beatriz Bandeira, falando sobre o Galeão Sacramento. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, escreva aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho e também nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, Arquealternativa, e na nossa página do Facebook, Cris Amarante Arqueologia Alternativa.
e até a próxima!